ao segundo podcast sobre a ditadura militar de 1964 e o contexto da Guerra Fria. A oposição do presidente João Goulart pelos militares ocorre no dia 31 de março de 1964. Tal ato teve apoio de parte significativa do Congresso Nacional e da sociedade brasileira mais conservadora. Em 15 de abril de 1964, de forma indireta, o Congresso Nacional elege o general militar Castelo Branco, dando início a um regime militar que duraria 21 anos no Brasil. Em seu pronunciamento de posse, Castelo Branco declarou defender a democracia. Porém, ao começar seu governo, assume já num primeiro momento uma posição autoritária. E em 9 de abril de 1964 é decretado o primeiro ato institucional, ou AI, como ficaram conhecidos. No total foram 17 atos institucionais, sendo os primeiros até o quinto os mais importantes para a estruturação do regime militar em curso. Em 1935 é decretado o AI-2, que estabelecia eleições indiretas para presidente, além de dissolver os partidos políticos. Somente 2 partidos políticos puderam funcionar. Era o bipartidarismo, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. Enquanto o primeiro era de oposição, de certa forma controlada, o segundo representava os militares propriamente. Foi criada, então, a Lei de Segurança Nacional, que era um instrumento jurídico destinado a enquadrar como inimigos da pátria aqueles que se opunham ao governo ditatorial. Em 1966, é decretado o AI-3, que estabelecia o fim das eleições indiretas para governadores e prefeitos das capitais. A partir deste ato, os governadores passaram a ser indicados pelo presidente da República e os prefeitos passaram a ser indicados pelos governadores. Já em 1967, é decretado o AI-4, o qual garantiu ao governo poderes para produzir uma nova Constituição, sendo esta elaborada pelo Congresso, posteriormente promulgada em 1967. Tinha entre seus principais objetivos fortalecer o poder do presidente da República e enfraquecer o Legislativo e o Judiciário. Em 1967, assume a presidência o general Arthur da Costa e Silva, o segundo presidente militar, após ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Seu governo é marcado por protestos e manifestações sociais. A oposição ao regime militar cresce no país. A União Nacional dos Estudantes, organiza no Rio de Janeiro a Passeata dos 100 mil. Em Contagem, Minas Gerais e Osasco, São Paulo, greves de operários paralisam fábricas em protesto ao regime militar. A guerrilha urbana começa e se organiza, formada por jovens idealistas de esquerda que assaltam bancos e sequestram embaixadores para obterem fundos para o movimento de oposição armada. Diante desse contexto, no dia 13 de dezembro de 1968, o governo de Costa e Silva decreta o AI-5, que foi o mais duro de todos os AIs, pois aposentou juízes, cassou mandatos políticos, acabou com as garantias dos habeas corpus e aumentou a repressão militar e policial. Era a instauração e o fechamento do regime militar. Em 1969, é escolhido um novo presidente militar, o general Emílio Garrastazu Médici. Seu governo foi considerado o mais duro e repressivo do período, sendo conhecido como Anos de Chumbo. A repressão à luta armada cresce e uma severa política de censura é colocada, com execução em jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes, músicas e outras formas de expressão artísticas são censuradas. Muitos professores, políticos, músicos, artistas, escritores são investigados, presos, torturados ou exilados do Brasil.
O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, atua como centro de investigação e repressão do governo militar, passando a prender pessoas contrárias ao regime militar. O aspecto mais desumano e cruel da repressão militar foi, sem dúvida nenhuma, o emprego da tortura, como um método para eliminar e neutralizar qualquer forma de oposição e subversão ao governo dos generais. Diversos instrumentos e técnicas de castigos corporais e psicológicos faziam parte dos métodos de ação dos agentes dos órgãos de repressão. Choques elétricos, pau de arara, afogamento, pancadas, queimaduras e etc. Os governos militares negavam categoricamente a prática da tortura, mas ela era sistematicamente utilizada como método para extrair confissões dos acusados ou suspeitos de subversão. A tortura foi institucionalizada no Brasil pela ditadura militar. Era uma prática revestida de grande sofisticação. Existiam instalações e equipamentos apropriados para esse fim, além de pessoal rigorosamente treinado que aplicava a tortura. Foi justamente durante o governo de Médici que foram registrados os maiores índices do emprego de tortura e o número de desaparecidos políticos passa a ser grandioso. Na área econômica, o país crescia rapidamente. Esse período, que vai de 1969 a 1973, ficou conhecido como a época do milagre econômico. O PIB brasileiro crescia a uma taxa de quase 12% ao ano, enquanto a inflação beirava os 18%. O milagre econômico gerou um clima de euforia e ufanismo, exaltação à pátria. A propaganda oficial do governo elaborou um slogan que expressava nitidamente o contexto da época. São exemplos as seguintes frases: ninguém mais segura esse país, ou ainda, Brasil, ame-o ou deixe, que era um claro recado aos opositores do governo. Entretanto, todo esse crescimento teve um custo altíssimo e a conta deveria ser paga no futuro. Os empréstimos estrangeiros geraram uma dívida externa elevada para os padrões econômicos do Brasil. Teve início, então, uma longa e amarga crise econômica. O governo militar foi perdendo um dos seus mais importantes argumentos para se sustentar no poder, pois demonstrou-se que a ditadura não garantia o desenvolvimento do país. Em 1974, assume a presidência o general Ernesto Geisel e começa um lento processo de transição rumo à democracia. Seu governo coincide com o fim do milagre econômico e com a insatisfação popular em relação às altas taxas de juros e de inflação. A crise do petróleo e a recessão mundial interferem na economia brasileira, no momento em que os créditos e empréstimos internacionais diminuem. Assim, Geisel anuncia a abertura política lenta, gradual e segura. Diante da crescente pressão pela volta da democracia, em 1979, o governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo no Brasil. Os partidos voltam a funcionar dentro da normalidade. A Arena, antigo partido dos militares, passa a ser chamada de PDS, enquanto o MDB passa a ser o PMDB. Outros partidos são criados, como o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresentou vários problemas. A inflação era alta e a recessão muito grande. Enquanto isso, a oposição ganhava terreno com o surgimento de novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. Em 1984, políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros participam do movimento das diretas já. O movimento era favorável à aprovação da emenda constitucional Dante de Oliveira, que garantia eleições diretas para presidente da República naquele ano. Para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara. Assim, em 15 de janeiro,
de 1985, o Congresso Nacional escolhe o deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf, pró-militares, como novo presidente da República. Ele fazia parte da Aliança Democrática, o grupo de oposição formado pelo PMDB e pela Frente Liberal, e foi um ferrenho apoiador do movimento das diretas já. Era o fim do regime militar. Porém, Tancredo Neves fica doente antes de assumir e acaba falecendo. Assim, assume o seu vice-presidente, José Sarney. E em 1988 é aprovada uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 88, que entra em vigor e está valendo até os dias de hoje. Esta apagou os rastros da ditadura militar e estabeleceu princípios democráticos no país, como as eleições diretas para todos os cargos políticos e a liberdade de expressão.